Olá, meus pequenos, tudo bem? Hoje seu tio vai fazer a correção da prova com vocês, tá bem? Algumas notas foram muito boas e pouquíssimas notas foram menos boas, né? Mas eu gostaria de deixar bem explicadinho para vocês as respostas que eu esperava para a avaliação, porque vocês já estão aptos a fazerem o Enem e, se Deus quiser, tudo continuar certinho como tá, vai ser no finalzinho de janeiro, né? A gente tem que estar com tudo, ó, na ponta da língua para saber responder direitinho as questões do Enem, tá bom? Então a gente vai ver quais são as perguntas que nós temos e as respostas que seu tio esperava. Algumas vocês erraram feio, outras erraram umas bobagens, sabe? Alguns de vocês, claro, e outros acertaram muito bonitinho. Quem foi que acertou muito bonitinho? Quem assistiu às videoaulas. Porque seu tio tinha respondido a prova antes, né? Então bastava vocês assistirem a videoaula que vocês acertariam. Alguns cometeram uns errinhos bobos, que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada? Eu gostaria, antes disso tudo, que vocês nunca se esquecessem que é exigido no sistema acadêmico universitário que tudo que vocês escreverem que for próximo de uma dissertação, quando vocês forem responder algo, é preciso que se construa uma oração com sujeito, verbo e os seus complementos. Isso eu falo desde sempre e vou falar para o resto da existência. Vocês vão escutar minha voz falando. Sujeito, verbo, complemento. Que vocês vão escreverem assim, vocês não vão se dar bem no mundo acadêmico e no mundo do trabalho também, tá? Vamos ficar bem atentos então a isso. Sujeito, verbo, complemento. SVC. Para todas as questões de todas as áreas. Só português não, tá? Todas as áreas. Primeira questão da prova foi: quais as características principais da poesia do segundo modernismo no Brasil? Quais seus principais poetas? Então, alguns meninos esqueceram essa palavrinha, poesia. Estou falando de poesia. As características principais da poesia do segundo modernismo no Brasil. E essas características estão representadas por preocupações sociais, estão representadas ainda por uma influência do primeiro momento modernista, quando há ainda uma certa liberdade de criação, e também nós vamos ter o existencialismo, né? As questões íntimas, as questões de ordem íntima, as questões pessoais do eu lírico vão estar bem representadas nessas obras, que são da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, do Murilo Mendes, do Jorge de Lima e do Carlos Drummond de Andrade. Ok? Não é muito difícil, né, meus pequenos? Lembrar que o segundo modernismo está sempre ligado muito às questões sociais e às questões existenciais e íntimas do eu lírico. Alguns desses poetas, se nós formos ver separadamente, a gente vai notar que eles têm inspirações em escolas literárias anteriores, no caso da Dona Cecília, que a gente chamaria de um pós-simbolismo, né? Só para a gente ter uma noção aí. O Vinícius de Moraes se utilizando do soneto, com métrica, com rima e tal. Mas, de modo geral, as preocupações sociais e as questões existencialistas. Vamos à questão número 2. A questão número 2 pergunta: quais as características principais da prosa do segundo modernismo no Brasil? Quais seus principais autores? As características principais são o que a gente pode chamar de neorrealismo. Claro, porque é ali a moçada de 1930 a 45 se inspirando na moçada do final do século XIX, com aquela coisa de apontar os erros das questões sociais da nossa sociedade, como fez Machado de Assis, como fez Aloysio Azevedo, etc. Agora, nesse segundo modernismo, que a gente pode chamar também de neorrealismo, é necessário que vocês insistam nisso, né? As questões sociais vêm à frente. Os debates das questões de ordem social, acima
do indivíduo, certo? Só que com a diferença de que aqui, no segundo momento modernista, nós teremos os autores se utilizando de apontamentos dos problemas da sociedade e buscando soluções, apontando propostas de solução para os problemas sociais. E praticamente todos chegam a um denominador comum chamado educação de qualidade. Essa é a grande resposta que a gente vai encontrar nesses autores chamados Érico Veríssimo. Muitos foram na onda de alguém que escreveu Enrico Veríssimo. Um monte de gente foi atrás. Já fizeram juntos? Analisaram juntos a prova? Enrico não, tá? Érico Veríssimo. Um grande escritor do Rio Grande do Sul. O Jorge Amado, grande escritor baiano. A Raquel de Queiroz, grande escritora cearense. O José Lins do Rego, grande escritor paraibano. E o Graciliano Ramos, grande escritor alagoano. Esses são os principais autores do segundo momento modernista, que também pode ser chamado regionalista. Tudo bem? Então há uma preocupação social e um regionalismo, principalmente nordestino e um pouco no sul com o Érico Veríssimo. Tudo bem, pequenininhos? Vamos ver a terceira questão? A terceira questão pergunta: quais as 3 fases da obra Drummondiana? Explique-as e cite um livro que representa cada fase. Drummondiana, evidentemente, que é Carlos Drummond de Andrade. Representa a obra de Carlos Drummond de Andrade. E a gente viu que o Carlos tem 3 fases. Há autores que dizem que são 4 fases. O que nós aprendemos na nossa apostila do ângulo? 3 fases. Então é isso que o seu tio espera que vocês respondam, tá bem? E o seu tio pediu para que vocês colocassem da seguinte maneira: uma primeira fase que tem um eu maior que o mundo, uma segunda fase que tem um eu menor que o mundo e uma terceira fase que tem um eu igual ao mundo. O que seria essa primeira fase eu maior que o mundo? Uma fase ainda muito próxima do que foi aquela revolução da Semana de Arte Moderna de 22 e do primeiro momento modernista brasileiro, com muita inventividade, com muita criatividade e com um eu lírico muito superior, muito acima das questões mundiais, e parecia até que estava trazendo soluções para as questões do mundo, né? Uma ousadia drummondiana, principalmente no primeiro livro de poesias do Drummond, Alguma Poesia. A segunda fase a gente chamaria de uma fase mais social, de preocupação social, de questões como a grande cidade, a ditadura de Vargas, a Segunda Guerra Mundial, representada numa obra extraordinária chamada A Rosa do Povo. E uma terceira fase, que é o eu igual ao mundo, então uma fase de equilíbrio muito próximo do que a gente chamaria de clássico, né? Uma poesia um pouco mais clássica. É como se o Drummond deixasse de lado as invenções do primeiro momento modernista, deixasse de lado as preocupações maiores com as questões sociais e deixasse a poesia acima de qualquer questão. Então ele valoriza muito a poesia com a métrica, com a rima rigorosas, e ele homenageia mesmo, né? Camões, Virgílio e os grandes autores clássicos numa obra extraordinária chamada Claro Enigma, tá bem? Daqui a pouco eu termino de corrigir com vocês. Até já.